Nós, nesse trajeto, falando sobre parábolas, eu estava me lembrando de uma das situações que aconteceu com o filho pródigo. Um jovem, na sua adolescência, tomou uma decisão de seguir seu próprio caminho de acordo com seu próprio entendimento. Ele teve uma experiência, segundo Lucas, o evangelista, ele teve uma experiência dolorosa, muito árida. Diferente de muitos jovens da nossa época e adolescentes, tanto homens como homens e mulheres, meninos e meninas, eles estão tomando atitudes que, na verdade, não querem parar para pensar. Talvez aquele jovem chegou realmente no fim do poço. Talvez tivesse algum degrau mais abaixo do poço, algum abismo mais embaixo. Mas ele chegou a um ponto dele entender que não dava mais. A história é, você conhece a história do filho pródigo, já ouviu falar por diversas vezes e em modalidade, pessoas que vão por um caminho, outros que vêm por outro. Eu já vou por um caminho bem diferente. Eu quero chegar quando ele reconhece que errou. Quando o jovem reconhece de fato que não deu certo. Eu estou lendo aqui no capítulo 15, versículo de número 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quanto dos trabalhadores de meu pai tem pão em abundância, fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi. Isso ele pensando, hein? Isso aqui é um projeto que ele cria na cabeça dele, ele imagina com ele as condições desgraçadas que ele estava vivendo. Vivia uma vida miserável e não precisava viver essa vida. Ele não precisava passar por isso. Meu amigo, minha amiga, ele não precisava passar por isso. Ele abusou. Ele não caiu em entender que tudo que ele tinha, os amigos usufruíram. Não tinha família que eu digo assim, não tinha filho, não tinha esposa, não era casado. Era um jovem que pegou a sua herança antecipada, e que não é isso que eu vou comentar aqui. Eu quero comentar a atitude que esse jovem fez. Ele caiu em si. Continuando. Então, ele pensando, ele disse assim: Levantar-me-irei, irei ter com meu pai. E direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seu filho. E ele, projetando esses raciocínios, e entendendo que não era digno de ser chamado seu filho, ele disse: Deixe-me ser como um dos seus trabalhadores. A minha ideia, nesse ponto de vista, meu pensamento, meu raciocínio, meu querido, minha querida, você jovem, é simplesmente você entender a possibilidade de você dizer basta. É você simplesmente entender o momento de dizer chega. Isso é uma coisa que você precisa entender. O jovem caiu em si. A bondade de Deus te leva ao arrependimento. É inexcusável o homem quando julga, disse Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Porque tu que julga faz o mesmo. O que eu fiz, eu passei por um caminho semelhante a esse desse jovem. Só que eu não peguei a herança do meu pai. Mas essa herança
ela também está relacionada à sua liberdade de escolha. A você escolher o que você quer fazer. Liberdade própria. Assumir o lugar de ser pai em vez de ser filho. Você quer ser autônomo, dono de si mesmo, dono dos seus projetos, dos seus negócios. Antes do tempo. Não quer mais respeitar os mandamentos, que é honrar pai e mãe, é esse dever. Você tem um tempo de ficar ao lado do seu pai, por natureza. No mundo animal tem isso. No mundo animal tem isso. O animal que nasce, ele vive num seio familiar e depois de adulto, ele toma seu caminho. Depois de adulto, entenda isso. E esse jovem gastou toda a sua liberdade, toda a sua escolha. E ao chegar num lugar desconhecido, muito longe, ele se torna um jovem completamente rejeitado pelos seus amigos, que já não tinham do que tirar dele. Os amigos não tinham o que tirar dele mais. Ele já havia perdido tudo. Tudo. Então, para você entender o que é a intenção do Satanás, do diabo, que nós pregamos contra o diabo, nós pregamos contra as obras infrutuosas das trevas. Que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, um homem, quando está sem entendimento, jovem como esse aqui, adolescente, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo como é que eles trilham um caminho e eles não param para pensar. É numa hora dessa que eu quero chamar a sua atenção para você entender o trabalho que os evangélicos, os cristãos, nós fazemos também dentro das comunidades. Nos ônibus, nos coletivos, né, público. A maneira de como chegarmos para ver um jovem. Eu não sei se você prefere ver um adolescente com uma arma na mão ou com a Bíblia na mão. Eu não sei se você prefere ver uma pessoa por decisões naturais, entendendo a diferença do que é o caminho subindo e o caminho descendo. Eu não sei se você que está me ouvindo entende isso, essa lógica de você concordar com o jovem com a Bíblia na mão, dando glória ao nome do Senhor, respeitando ser um cidadão de bem, transformado pela palavra de Deus. Eu vou fazer de alguém que eu já ouvi, palavras minhas. Nós não temos nenhum compromisso de mudar a vida de quem está do outro lado. Se você não é evangélico, você escolhe o caminho que você quer seguir. Se você não acredita na Bíblia como palavra de Deus, você segue o caminho que você quiser seguir. Mas se você é uma pessoa que tem interesse pelo conhecimento da palavra de Deus, e você quer seguir a sua vida de acordo com a palavra de Deus, então você tem um direito de entender que ela vai mudar a sua história. Ela não vai aceitar você da maneira como você pensa. Não vos conformei. Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, renovo, uma mente, agora outra, uma ideia, agora outra, uma visão, agora outra. O jovem cai em si, ele tem uma nova visão. O jovem cai em si, ele tem uma nova visão. E essa visão, ele retorna para dentro de casa. Ele retorna reconhecendo o seu pai, a sua mãe, ele retorna para dentro de casa. Então, isso é uma nova visão. Então, se você está em Cristo, caindo em si, você é uma pessoa que está no mundo, está pervertido, está andando de maneira errônea. Você cai em si, como esse jovem. Você vai somar, vai analisar, vai fazer uma soma, juntar tudo que você fez de errado, desde o momento que você saiu da casa dos seus pais. Desde o momento que você abandonou os mandamentos divinos. Ah, mas eu não conheço os mandamentos, não conheci os mandamentos divinos. Eu concordo com você. Mas são conceitos da hora certa de sair de dentro de casa. Um filho nasce, ele cria-se,
ele se constrói um caráter formado, e ele começa a construir a sua vida, ele passa pela sua adolescência, sua infância, ele vai vivendo aquele momento todo, depois ele começa a enfrentar os colégios, depois ele começa a enfrentar a faculdade, e ele segue a vida dele. Os que têm condição de entrar na faculdade, os que não têm condições de entrar na faculdade, chega uma maturidade, ele completou o seu colegial, completou tudo que ele queria. Então, ele agora cai em si. Então, eu não sei a sua visão. A sua visão, meu amigo, minha amiga, a sua visão concernente a esses jovens de hoje. Uma geração como essa estão totalmente vivendo um mundo distanciado de Deus, se rebeliando contra Deus. Se você mancha o caráter da sua reputação familiar, nenhum pai, nenhuma mãe quer um filho de uma maneira que anda, sai de casa no horário, não tem hora para voltar, vive no mundo, e lá no mundo, no que acontece lá dentro. Lembra da cidade de Sodoma? Já ouviu falar da cidade? Pesquise, pergunta o santo Google. Ele vai dizer quem é a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade destruída no primeiro tempo. Então você vai descobrir, você vai ver isso. Então eu prefiro ver um jovem hoje, no noticiário, com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho nas praças, do que ver um jovem no noticiário com uma arma na mão, na transgressão. Eu prefiro 1000 vezes ver um jovem com a Bíblia na mão, anunciando o Evangelho, indo para uma igreja no seu domingo, porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele está trabalhando, ele está estudando, ele está ajudando seu pai, ele está ajudando sua mãe. Então entenda isso. Esse jovem caiu em si. E eu quero, neste momento, que você caia em si. Pare e pense. Eu falei com o jovem, mas eu posso falar com você. Pense no seu casamento, na sua vida. Caia em si. E não queira ser humilhado pelo adversário. Não queira ser blasfemada, mal falada, mal falado. Porque você pode colocar a sua vida em ordem. Você possa ter uma maneira diferente de exigir respeito. É você dando respeito. É você dando respeito. Não é a cor, é o caráter, é a sua moral, é a sua atitude que está em jogo. O jovem reconheceu em tempo aceitável. Esse jovem poderia morrer ali com doenças daqueles vermes, e poderia ser infectado porque ele tomava conta de porcos. O único lugar que sobrou para ele. Mas ele ainda em tempo aceitável. Ele ouviu a voz dentro dele. Ele ouviu a voz dentro dele. E essa voz, nós acreditamos que é o poder transformador. Que é a bondade de Deus falando dentro do coração. Para ele tomar uma decisão correta. Tá certo? Um abraço, Deus te abençoe. E lembre disso, o jovem caiu em si. E o tempo foi aceitável. Que seja para você também esse tempo de aceitação. Espero ter chegado um tempo na sua vida onde você poder entender que o amor de Deus e a bondade de Deus chega para você num momento estratégico. E assim aconteceu para esse jovem. Deus abençoe você. Tá certo? Deus abençoe. Passe o Evangelho para outra pessoa. Conheça a verdade. Convide um jovem, você convide ele. Convide ele, fale. Está na sua mente, você conhece o jovem que precisa. Será que ele não caiu em si ainda? Às vezes sim. Só não teve coragem de levantar. Mas esse jovem, a fraqueza dele, os erros dele, motivou ele. Ele lembrou quantos dos meus pais, quantos empregados de meu pai estão vivendo em fartura e eu aqui padecendo necessidade.
Quando é que você vai cair em si? Você vê que você já perdeu dinheiro de trabalho que você ganhou, honesto, trabalhando. Você quer ser abençoado, você haja com honestidade. Ser honesto não é caráter de branco, não. Eu não estou falando sobre racismo. Honestidade não importa quem você seja, a cor que você seja. Honestidade é um caráter interno, vem da sua maturidade, do seu discernimento. Certo é certo, errado é errado. Mas se você não é justo com você, você não vai ser comigo. O seu caráter de justiça não tem em você, não vai ter em ninguém. Porque se você não é, quando você é injusto comigo, com alguma pessoa à sua volta, é porque você não é justo com você. Mas quando você é justo com você, sim, aí você vai entender. Tá certo? Meu forte abraço. Deus abençoe você. Estou esperando você. Viu? Boa essa palavra. Adapte no seu coração. Que o Espírito de Deus agora faça morada através dessa palavra no seu coração. E você tome a decisão, caindo em si, reconhecendo os seus erros. Deus abençoe.